Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 3, e o nosso tema é os ministros do culto levítico. Nós vamos ver quem eram os ministros do culto levítico, claro, tribo de Levi, mas vamos ver por quê que Deus escolheu, da onde veio, quem era filho de quem, como foi. E o nosso texto áureo, que está em Números 3:45, diz assim: toma os levitas em lugar de todo primogênito, entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Deus escolheu os levitas para que pudesse prestar o culto ao Senhor. Verdade prática: o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da seara. Ou seja, os levitas deveriam ficar 100% à disposição do culto levítico, à disposição que o Deus... Culto levítico não, à disposição do culto ao Senhor. E o nosso leitura bíblica em classe, que está em Levítico 8, do 1 ao 13, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tomaram em seus filhos, com ele as vestes, o azeite da unção, como também o novilho da expiação, do pecado, e os dois carneiros, e o cesto dos pães asmos. E junta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e os seus filhos e os lavou com água. Ele vestiu a túnica e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, cingiu com o cinto lavrado do éfode e apertou com ele. Depois pôs o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com um cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Irmãos, essa leitura de Levítico aqui mostra o quê? Que Deus, como que eles deveriam se vestir, como deveria ser, e Deus santificou, Moisés, claro, uma figura de Deus, ungiu Arão como sumo sacerdote. Aí, a partir dali, a tribo dele, que foi a tribo escolhida, como já falamos na aula passada, que eles achavam naquele momento que Arão tinha um certo favorecimento, a tribo de Levi tinha um certo favorecimento, principalmente Arão, porque esse é irmão de Moisés. E aí Deus fala: faz o seguinte, fez a prova, eles enterraram as suas varas, durante se eu não me engano, um dia para o outro, já floresceu, a vara que florescesse, esse seria a tribo escolhida, e a vara de Arão floresceu. Então, a partir daí, eles viram que realmente Deus tinha um propósito com aquela tribo. E aqui na nossa introdução, nesta lição, veremos como se deu a chamada dos filhos de Levi para o ministério sacerdotal. Entre outras perguntas, respondemos a essas a quem eram os levitas e por que sua chamada foi necessária. Veremos ainda como eles deveriam exercer o seu ofício, né? Irmãos, aqui vai dizer: a semelhança dos levitas, nós também fomos chamados a trabalhar na expansão do reino de Deus. Nesse sentido, atuamos como nação santa, profética e sacerdotal, proclamando o evangelho e intercedendo tanto pelos crentes quanto pelos que ainda não creem. Que o Espírito Santo nos ajude nesse estudo. Então, aqui na nossa introdução falou o quê? Acerca do chamamento dos levitas, e também acerca da nossa chamada. Nós temos que interceder. Os levitas foram chamados para interceder pelo povo, para prestar um serviço no culto ao Senhor, para que o povo pudesse ser beneficiado. E nós, como casa de Israel, como crentes, como servos de Deus, nós também temos que fazer a mesma coisa. Interceder pelo povo, interceder para que outras pessoas possam ser alcançadas. E aqui no tópico 1, Levi, a tribo sacerdotal, em primeiro lugar, vejamos quem foi Levi, né? Então vai dizer: o nascimento de Levi. Levi, meus irmãos, ao dar a luz a Levi, declarou: Lia, agora esta vez se ajuntará meu marido comigo. Levi era o terceiro filho de Lia, né? Uma das esposas de Jacó. Ele nasceu, Deus tinha uma promessa, foi bem-aventurado, como nós vemos aqui, e de fato os levitas sempre estiveram ligados ao Senhor. Foi uma certa... dar o nome a uma criança tinha um certo significado. Então nós vemos
que lia, claro, Deus permitindo também, Deus auxiliando, deu este nome Lia deu este nome ao seu filho. E aqui no 2, o zelo dos levitas, Levi, pelo que inferimos no texto sagrado, sempre teve uma postura zelosa e conservadora em relação à honra da família. Irmãos, quando teve aquele episódio com Diná, que os siquemitas lá, que entrou os irmãos dele lá e matou os homens, né? Ele teve uma posição ali que não foi favorável aos seus irmãos, porque ele achou que foi injusto, né? Sempre defendendo a família. Porém, nós vemos aqui que neste momento aqui, o que ele faz? Ele intercede, mas de uma outra forma, ou seja, para apaziguar a situação. Haja visto o episódio envolvendo o estupro de sua irmã Diná. Mais tarde, após a saída de Israel do Egito, os levitas juntaram-se a Moisés no combate à idolatria gerada pelo bezerro de ouro. Eram homens da maior firmeza, ou seja, aqui o bezerro de ouro, quando Moisés desce e o povo está lá, os levitas estavam esperando Moisés descer do monte, coisa que as outras tribos não viam. Então, ali nós vemos que a tribo de Levi tinha uma certa firmeza acerca das questões de Deus. O 3. A vocação sacerdotal dos levitas. Não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo de Levi como berço de Moisés e Arão. De um lar tão piedoso saíram homens e mulheres de comprovada piedade. Aliás, tinha o Senhor uma aliança particular com Levi e sua descendência. Tendo em vista o caráter santo e distintivo da tribo de Levi, aprove a Deus separá-la para o sacerdócio. Claro, teve homens que foram homens terríveis, teve homens que foram homens difíceis, né? Porém, nós vemos que teve uma integridade de muitos homens que serviram a Deus, que buscaram a Deus, que foram fiéis com o Senhor. E isso, o que aconteceu? Fez com que crescesse tudo isso que Deus proporcionou para eles, deu outras oportunidades para que eles crescessem na presença de Deus. Mas nós vemos, irmãos, que infelizmente, muitos também, principalmente os filhos de alguns sumos sacerdotes aí que foram difíceis. Então, e também depois, em Malaquias vai dizer sobre isso, acerca do que os sumos sacerdotes queriam favorecimento. Nós vemos que o declínio moral deles decaiu muito, como aqui depois vai falar acerca da questão moral dos levitas, que tem que ter essa postura. Mas, quando as duas tribos elas se dividem, não está aqui no texto, e fica 10 tribos para o reino do norte e 2 tribos para o reino do sul, o reino do norte não continuou com a questão levítica. Eles colocaram outros homens que não eram da tribo de Levi, e prejudicou muito acerca do serviço sacerdotal. O 2, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote de Israel teria de ser obrigatoriamente descendente de Arão, ungido, vitalício e servo de Deus, descendente de Arão. O sumo sacerdote era o principal representante do culto divino no Antigo Testamento. Era a figura principal, ele era o único que podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Ele era a autoridade máxima naquele momento ali. Claro, Moisés ali estava sendo a autoridade máxima, mas na questão religiosa, ele era a autoridade máxima, porque depois de Moisés morreu, vieram outros povos, outras linhagens, mas era vitalício, só podia ser sumo sacerdote da tribo de Levi. Só Levi poderia fornecer o sumo sacerdote. Mas eles não tinham nenhuma herança, eles não podiam ter nenhuma herança, nenhum podiam apego, eles tinham que viver realmente da hora. Mas eles ficavam, meus irmãos, todos os dias ali, não acumulavam riquezas, não eram ricos, não viviam no luxo, tinham uma vida boa, com certeza tinham uma vida boa. Não viviam no luxo. O sumo sacerdote que eu digo, que a Bíblia nos relata, é aquele genuíno. Não aqueles que depois, nós vemos que nos livros até dos profetas, como até se tem Malaquias, e outros, vai dizer que os sumos sacerdotes começaram a se envolver em corrupção, e até na época de Jesus há indícios, historiadores dizem que o sumo sacerdote lá era envolvido nas corrupções, ou seja, em favorecimentos. Não nesse sentido, né? No caso, eles não tinham uma vida de luxo, não tinham uma vida comercial, porém eles tinham que viver acerca daquilo que o templo poderia, o povo mesmo que daria o seu salário. Eles tinham salário a partir de Deus. Claro, o povo fornecendo, eles recebiam. Mas eles não receberam nenhuma terra por herança. Todas as tribos receberam cada uma a sua parte da terra prometida, mas a tribo de Levi não recebeu.
O descendente de Arão. O sumo sacerdote era a principal representante do culto divino, como nós já vamos falando. Por essa razão, o Senhor exigia que ele proviesse de uma tribo específica de Levi a uma família ainda mais específica, a casa de Arão. Assim, duplamente separado, tinha condições de apresentar-se com a maior autoridade espiritual da nação, era o símbolo de plenitude espiritual requerida pelo Deus de Israel. Foi Deus que escolheu a tribo de Levi, foi Deus que falou, é deles que vai vir a autoridade, né? Foi deles que vai vir. Mas Jesus não veio da tribo de Levi, Jesus veio da tribo de Judá. Jesus é o sumo sacerdote eterno, meus irmãos. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele não somente foi o sumo sacerdote vamos dizer assim, quando ele veio, ou quando até antes de vir, Jesus é o que intercede por nós, o sumo sacerdote que intercedia pelo povo. Então a moral dele e a vida dele devia estar sempre no altar, devia estar sempre uma moral boa, uma vida boa no altar. Ungido para o ofício. O Senhor determinou que o sumo sacerdote fosse ungido a fim de dignificá-lo como um ministro extraordinário do culto divino, ou seja, era autoridade, era escolhido por Deus. Todos tinham que respeitá-lo como autoridade máxima. E nós vemos aqui, ele foi ungido separado, essa tribo foi ungida separada para esse ofício, para exercer esse ofício. Então nós temos que também entender exatamente qual é o nosso ministério. Por que nós somos ungidos e separados? Para que tipo de coisa Deus quer nos usar? Que tipo de afazer na igreja Deus quer nos usar? O 3, vitalício no cargo. Eles seriam vitalício, nada poderia tirar eles desse cargo. É claro, nem todos eram sumos sacerdotes. Nem todos conseguiriam chegar nessa posição. Todos os levitas. Mas era normal, era comum aqueles homens que faziam todo o trabalho no templo, eles serem da tribo de Levi. E o sumo sacerdote também da tribo de Levi. E isso era vitalício, não podia ser mudado. Era uma calça pétrica, né? Não poderia ser mudada de jeito nenhum, poderia ter passado essa autoridade para outra tribo. A vitaliciedade do sumo sacerdote, está perante na história da família de Arão. Antes de ele se morrer, Moisés o devestiu das roupas sacerdotais para vesti-las em Eleazar, seu filho. Ou seja, teria que passar de um povo a outro. Ei, Fernanda, minha filha. Tinha que passar de um povo para outro povo. De um povo para outro povo, não. Tinha de passar da mesma tribo, de um homem para um outro homem. Então aqui, Moisés aqui já não muda a linhagem, continua com a mesma linhagem. Morreu Arão, agora Eleazar vai continuar no ofício. Servo de Deus. Apesar da importância do cargo, o sumo sacerdote não era considerado infalível, nem estava acima da lei de Deus. Então, não era pelo fato de ele estar... É até engraçado, irmãos. Não era porque ele era sumo sacerdote que ele estava acima da lei, não. Que ele podia fazer o que ele queria, não. Pelo contrário, ele tinha que ter uma vida exemplar e de total exemplo para as outras pessoas. O sumo sacerdote não estava acima da lei. Ele tinha que cumprir a lei na íntegra. Ele tinha que cumprir a lei, se a gente pudesse dizer, até mais do que os outros. Ele deveria cumprir a lei até mais do que os outros, porque os outros não eram sumo sacerdote da tribo de Levi, sujeito aos pecados, mesmo que o sumo sacerdote também era homem, estava sujeito, mas mesmo assim a condição era que ele pudesse até ser melhor do que os outros. Não estar acima da lei, achar que ele podia fazer o que ele quiser e nada viria sobre ele, porque ele era a autoridade máxima. Naquela época não existia isso não, meus irmãos, ele era fulminado. Hoje, por que Jesus não fulmina hoje? Porque nós vivemos na época da graça, irmãos. Essa é um dos motivos. E hoje muitos acham que estão acima da lei, porque é isso, porque é aquilo, porque tem cargo, porque é isso, porque é aquilo dentro da igreja. Pode até ser, meus irmãos, na sua cabeça, porque na palavra de Deus não. E naquele grande dia nós vamos ver que realmente não é certo achar que está acima da lei, porque tem algum cargo, infelizmente. O 3, direitos e deveres dos levitas. Os descendentes de Levi, principalmente os da casa de Arão, deveriam observar esses direitos e deveres, viverem do altar, santificar-se ao Senhor e ser uma referência moral e ética e espiritual. É como nós estamos falando aqui. Deveriam ser um exemplo de moral, de homens, de realmente na íntegra.
Porque o 1 aqui, viver do altar. Já que os sacerdotes dedicavam-se ao ministério do altar, desse mesmo altar deveriam viver. Então eles se dedicavam ao altar 24 horas. É claro, tinha o seu descanso, com certeza, tinha os turnos, como nós vemos lá aí. Quando Davi ele seleciona, vamos dizer assim, organiza os turnos. Porém, eles deveriam viver do altar. Como nós falamos, não com luxo. Não tinha luxo para esses homens. Depois, com toda uma corrupção, eles acabaram adquirindo bens. Mas eles não tinham luxo. Viviam uma vida boa? Claro, tinha que ter uma vida boa no sentido de não ter luxo. Um certo conforto, vamos lá, mas não com luxo. Então eles tinham que viver do altar não com luxo, não prejudicando o povo, não extraindo até tudo do povo para poder obter para si. Não era assim. Eles viviam do altar, no sentido que eles eram alimentados, tinham lugar para morar, mas eles não tinham terras. Eles não poderiam ter, meus irmãos, terras. Eles tinham que ter, claro, com toda a doação do povo. Claro, tinha casa para morar, tinha família para sustentar e tudo, mas era o povo que trazia, era Deus que sustentava estes homens. Santificar-se ao Senhor. Em virtude de seu ofício, os sacerdotes deveriam erguer-se em Israel como referência de santidade e pureza. O sumo sacerdote, por exemplo, tinha por ostentar uma faixa de ouro em sua mitra, no qual estava escrito santidade ao Senhor. Caso o sacerdote profanasse o seu ofício, seria punido com todo o rigor. Caso ele profanasse aquilo que estava no seu ofício, deveria ser destituído. É claro, meus irmãos, mas veio na época da graça, não precisa ser tanto assim. Mas aqui, o sumo sacerdote era assim que funcionava, ele deveria ser destituído, deveria ser tirado. Mas o homem não tá, meu irmão, minha irmã, o homem não tá sujeito aos pecados, tá, mas tem pecados que não poderia. Porque ele deveria ter rigor, porque ele deveria ter postura, porque ele deveria ser o exemplo. Irmãos, tem situações que a gente erra no nosso dia a dia, que são situações que a gente sabe que a gente está sujeito, mas tem aquelas que o inimigo das nossas almas ele planeja, porque a queda é maior. Então, talvez seja enquadrado nessa questão. O 3. Tornar-se uma referência espiritual e moral. Ele deveria ser uma referência, um exemplo espiritual e moral. Por que espiritual? Porque a vida dele espiritual deveria ser um exemplo para aquele outro povo, um exemplo de oração, um exemplo de busca de Deus. E por que moral? No seu dia a dia. Eles erravam? Claro, alguma coisa ou outra, discussão no sentido de as pessoas não concordavam. Claro, meus irmãos, onde existem pessoas, existe concordância. Mas a questão é, moral e espiritual é o quê? Era uma referência. Era uma referência que eles tinham que ter para o povo, um respeito com o povo a partir deles. Irmãos, infelizmente, antigamente as pessoas falavam que era pastor, que era evangélico, que era crente. As pessoas vinham de uma outra forma, vinham com uma pessoa mais vamos dizer assim, que as pessoas poderiam confiar, uma pessoa digna de confiança. Hoje em dia, quando fala que é crente, as pessoas olham torto. Quer pastor, então? Pastor hoje em dia virou sinônimo de ladrão. Assim como os políticos do nosso país hoje, quando a gente fala de política, as pessoas falam todo político é ladrão. Normalmente, quando as pessoas falam de pastores, infelizmente, muitos estão sendo rotulados assim, né? E aqui, quando a gente fala uma referência espiritual e moral, aonde se perdeu essa referência espiritual e moral? Aonde se perdeu? Aonde se perdeu essa integridade moral, essa integridade espiritual? Aonde se perdeu, meus irmãos, nós temos que buscar, porque hoje as pessoas não veem com bons olhos, às vezes você diz que é crente. A pessoa às vezes não vê como uma pessoa comum, enquanto lá atrás era digna de confiança. Os sacerdotes, por serem responsáveis pela aplicação da lei de Deus, tinham a obrigação de ser uma referência espiritual, moral e ética para os filhos de Israel. Os filhos de Eli, em consequência do seu proceder, tornaram-se um péssimo exemplo aos israelitas. Então nós vemos, como eu já até falei, acerca dos maus exemplos. Os filhos de Eli foram maus exemplos para o povo de Israel. Ofni e Finéias foram maus exemplos para o povo de Israel. Eles se deitavam com as mulheres, cada hora era com uma, debaixo até, profanando até o templo, que não era o templo ainda de Salomão, mas era um templo mais simples, que foi colocado, que foi levantado ali em Siló. Então nós vemos, irmãos, que infelizmente hoje se perdeu essa questão moral. Mas aqui na nossa conclusão, o sacerdote levítico era glorioso, seus membros eram considerados príncipes de Deus. Todavia,
O Senhor Jesus Cristo é superior ao sacerdócio levítico, pois é eterno. Quanto a nós, somos uma nação santa, profética e sacerdotal, pois recebemos a incumbência de proclamar o Evangelho e interceder pelos que perecem. Portanto, sirvamos ao Senhor com todo o nosso ser, para que através de nossa vida venha o reino de Deus e este mundo que jaz no maligno. Nós temos que buscar a Deus porque nós estamos próximos da redenção e ficar na presença de todos nós. Temos que ser íntegros na questão espiritual e moral perante a sociedade. Isso não é só o dever do pastor da igreja ou essa alguma coisa assim. Nós temos que fazer a nossa parte também. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não assina o nosso canal está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe. Fique na paz.